Uma mulher é suspeita de envenenar um ovo de Páscoa que resultou na morte de uma criança de 7 anos e um adolescente de 13. E aí um casal de irmãos lá no Maranhão. Jordélia Perdeira Batista era ex do namorado da mãe das vítimas. Quem vai contar essa história terrível pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, essa história é bizarra, bizarra. A falta de humanidade aí da pessoa. Sim, Sophie. Primeiro que eu não consigo conceber como alguém manda um ovo envenenado para uma outra pessoa. E aí poderia ser adulto, criança. Mas quando a gente pensa que essa pessoa ela orquestrou de uma forma que a gente vai comentar aqui e mandou um ovo envenenado para alguém que ela sabia que tinham duas crianças, porque eu vou considerar a adolescente de 13 anos também como uma criança, e outra de 7 anos, e manda um ovo para essa pessoa de chocolate, ainda liga para saber se a pessoa recebeu e pergunta: oi, tudo bem? Você recebeu o ovo, fulana de tal? A pessoa diz: oi, recebi, quem é? Ela não fala quem é, mas ela ligou para alguém, ou seja, essa pessoa não teria por que desconfiar, porque ela recebeu até uma ligação, ou seja, era alguém conhecido, então podia ser qualquer pessoa, mas uma pessoa próxima. Daí, como desconfiar e dizer assim, não, mas, poxa, por que deixou-se comer esse ovo? Gente, foi um plano tão bem orquestrado. Eu fico arrepiada em falar, porque eu estou acompanhando desde o começo. Mas hoje tem uma atualização, que é o seguinte. Primeiro, né, logo inicialmente, a criança de 7 anos, o menino de 7 anos, faleceu após a ingestão do ovo, o que foi o Luiz, a Evelyn, que é essa outra criança de 13 anos, que também provou o ovo junto com o irmão, ela conseguiu resistir mais, ela faleceu posteriormente, ela ficou internada alguns dias com a mãe, e a mãe conseguiu resistir, inclusive teve alta hoje do hospital, e essa mulher, que é a Jordélia Pereira Barbosa, ela teve. Eu vou pedir para você, Sofia, trazer essa matéria para a gente explicar um pouquinho do que foi. A gente vai mostrar como ela orquestrou muito de forma cinematográfica o que aconteceu. Inclusive, mudou de cidade, foi comprar o ovo, né, nessa outra cidade, com peruca, óculos escuros, para não ser identificada. E nada disso deu certo. Mais duas crianças faleceram. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Sofia. E agora a gente volta para o noticiário brasileiro para falar daquela tragédia que aconteceu no Maranhão. Uma criança de 7 anos morreu depois de comer um chocolate envenenado na cidade de Imperatriz. A mãe e a irmã do menino, que também comeram o alimento, estão internadas. A suspeita foi presa. Jordélia Pereira Barbosa, de 35 anos, foi presa dentro de um ônibus, voltando para Santa Inês, cidade em que ela mora. Na mala, a polícia encontrou perucas e substâncias que podem ser veneno. Segundo a polícia, ela teria se disfarçado com uma peruca e comprado um ovo de chocolate em Imperatriz e mandado entregar na casa de Miriam Lira, que é a atual namorada do seu ex. O filho de Miriam, claro, uma criança de 7 anos, foi o primeiro a comer o bombom. Passou mal e morreu em seguida. A outra filha, de 13 anos, e Miriam também comeram, estão internadas em estado grave. A polícia investiga o caso como crime motivado por ciúmes e vingança. Sofia, eu vou te pedir para manter só um pedacinho final essa foto. Oi? Porque a imagem, né? Eu ia te pedir para manter só o final, a imagem, mas não precisa. Caixinha de Não é só aquela já. imagem. Em cima delas foram Pronto. presentes Tá naturais. bom. Porque a gente vê a pessoa, ela se transformou. Para A o Jordana é uma Luiz, mulher ir além loira, significa que superar prendeu o cabelo, barreiras. usou uma peruca, Para usou um outros, óculos escuros e foi comprar. Aí eu vou te pedir para mostrar a imagem enquanto eu falo o que a Jordélia fez. E agora a gente gente tá falando volta. aí que é o seguinte: a Jordélia, ela fez uma viagem de 400 quilômetros, aproximadamente. Ela foi para uma outra cidade, ela viajou, ela é natural de Santa Inês, ela viajou até Imperatriz, aonde ela comprou um ovo de Páscoa. No recheio do ovo, segundo a polícia, a Jordélia, ela teria colocado
substâncias que seriam essas substâncias. Seriam veneno. Isso está sendo investigado pela perícia, mas são apontamentos aí que a Polícia Civil faz, porque dentro da mochila, da bolsa da Jordélia, foi identificado uma bolsinha térmica onde tinham recheios, ainda restos de recheios e determinadas substâncias que não foram identificadas. Um detalhe, a Jordélia ela viajou para a Imperatriz e ela se hospedou no hotel, só que ela não apresentou documento de identificação para se hospedar no hotel. Sabe por quê, Sofia? Ela disse que era uma pessoa trans, era uma mulher trans, e ela não tinha documentos que comprovassem, eu juro para você, o nome dela, e entregou um nome social, que seria Gabriele Barcelli. Ela inventou um nome social, disse ser uma pessoa trans, para não apresentar documento de identificação para se hospedar no hotel, que foi o hotel que ela ficou. Ela enviou esse ovo de chocolate para a família, e esse ovo de chocolate chegou, quando esse ovo de chocolate chegou, inclusive com uma carta que dizia, né, com amor para Miriam, a mãe das crianças, Miriam Lira, estava pesquisando aqui o nome da mãe, com amor para Miriam Lira. Ela ainda ligou no mesmo dia para Miriam, para dizer, oi Miriam, tudo bem? Você recebeu o ovo? E Miriam perguntou, né, disse, recebi, tudo bem com você? Quem é você? Ela não se identificou, desligou o telefone um pouco depois. Miriam, inclusive, não fazia ideia de quem seja, mas ela imaginou, pô, alguma loja, alguma amiga, alguém que enviou, ainda enviou, né, de forma carinhosa. As crianças e Miriam provaram esse ovo que foi enviado por Jordélia. E, infelizmente, tanto o Luiz, que essa criança de 7 anos, a gente acabou de ver a matéria da CNN, que a Evelyn ainda não tinha falecido, mas o menino de 7 anos, que é o Luiz, a Evelyn, de 13 anos, faleceram após consumir esse ovo de chocolate. Tem muitas questões aí que a gente pode levantar sobre 500 mil coisas, mas eu vou te pedir, por favor, Sofia, para trazer a matéria da Carta Capital, que é o seguinte, né? Logo após o consumo, a gente está falando da semana da Páscoa, né? Que essa criança consumiu esse ovo. A mãe, né, perdeu essa criança na semana da Páscoa. Nessa matéria da Carta Capital traz a foto da família. Eu não quis trazer para cá a foto da família, que acho que não condiz, inclusive a foto do Jurandir, porque, assim, desculpa o termo Jurandir, mas tem uma pessoa que está envolvida em tudo isso, que pouca gente está falando sobre ele, mas é um namorado. A mãe das crianças, da Evelyn e do Luiz, ela namorou uma pessoa, ela estava namorando uma pessoa há 3 meses. E essa pessoa era o ex-namorado da Jordânia, que foi, da Jordélia, perdão, que foi a pessoa que é suspeita, responsável aí por ter cometido esse crime absurdo. A gente teve, né, de uma forma positiva, que essa mãe ela foi liberada, ela recebeu alta, ela agora foi para casa, Miriam Lira, só que é isso, ela acabou de perder 2 filhos envenenados pela Jordélia Pereira. E aí eu vou te pedir, por favor, Sofia, lógico, a Jordélia está detida, eu vou te pedir para trazer a terceira matéria, que tem um ponto que me pegou muito quando a gente foi falar, né, pesquisar esse caso, foi ver esse caso, foi saber de tudo que aconteceu nesse caso, que tem isso aí, né? A Jordélia, as crianças, a mãe que foi envenenada, quando ela saiu agora do hospital, ela falou exatamente sobre isso, que ela achou que foi um presente esse ovo de chocolate, então ela não tinha por que suspeitar e não deixar as crianças comerem, ela não fazia sentido. E na cabeça, eu acho que de ninguém, gente, vai fazer sentido. Você tem um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa é solteira, você é solteira, você começa a ter um relacionamento, você tem a sua vida, você vai seguir a sua vida. Ela recebeu uma ligação para confirmar o recebido, inclusive, entre aspas, é isso que ela diz na entrevista. Me perguntaram se eu tinha recebido, aí eu falei, né, que eu tinha recebido. Na minha cabeça parece que era um presente de uma loja, ela fala até a loja famosa aí de chocolates. E ela recebeu o ovo como se tivesse sido dessa loja famosa de chocolates. Ela respondeu que sim, pronto. Ela não se preocupou em fazer mais nada e todo mundo consumiu esse ovo e, infelizmente, essas 2 crianças morreram. E aí uma questão, tá, Sofia? Essa moça, a Miriam, ela tinha um relacionamento de apenas 3 meses com um ex-namorado da Jordélia, que, logicamente, não aceitou o fim da relação.
Foi uma relação que ela tinha iniciado apenas 3 meses. E a Jordélia, como qualquer pessoa que tivesse uma terapia em dias, que tivesse qualquer, sabe, que uma pessoa, eu não vou utilizar o termo normal, porque eu não gosto do termo normal, mas tinham tantas coisas que a Jordélia poderia fazer, inclusive se vestir, botar um batom vermelho, ir para uma boate, arranjar outro namorado, e ela resolveu que fazia sentido ela viajar 400 quilômetros, botar uma peruca, botar um óculos escuros, ir para uma loja de chocolate, comprar um chocolate, envenenar esse chocolate, enviar para essa família, não se identificar no hotel, porque ela logicamente não queria se identificar nessa cidade, depois desarrumar tudo aquilo, pegar um ônibus, voltar para a sua cidade. E, por sorte, após a família passar mal, chegar no hospital, a gente teve uma polícia que agiu muito rapidamente, identificou já no ônibus essa pessoa. Não é que nem a família de Cajamar, que até hoje a gente está falando sobre o caso Vitória, infelizmente, por falta de resoluções, mas a polícia de Imperatriz agiu muito rapidamente e conseguiu ainda identificar essa mulher dentro do ônibus, e ela foi presa, ela está presa. Então era exatamente essa informação, foi a da agora, que essa suspeita, ela passou, inclusive, para a audiência de custódia, ela foi presa, passou por audiência de custódia, mas dentro da bolsa dela foram identificadas várias coisas que ligaram ela a esse crime. Além da nota fiscal da compra do chocolate, foi identificado restos de uma substância que não se identificava, restos de recheio. Essa viagem que ela fez, as informações da hospedagem, como mais uma vez, ela se identificou com uma pessoa trans para não entregar a documentação, porque ela não queria ser identificada naquele local. Então, tudo isso colaborou para a prisão dela, e agora também para a prisão ter sido revertida. Ela foi enviada para um presídio, ela vai aguardar o Ministério Público, o final das investigações, depois a denúncia enviada ao Ministério Público, mas tudo isso, aparentemente, ela vai aguardar ainda presa. O Instituto Médico Legal de Imperatriz está agora, tem um laudo que já preliminar, né, da morte das pessoas, né, da primeira criança, da segunda criança, que já aponta envenenamento, mas tem outros laudos ainda que vão sair justamente sobre essas substâncias que foram identificadas. Tudo isso foi ligado ao chocolate, e a gente espera, de fato, que agora, né, o judiciário faça a sua parte, que essa mãe ela tenha todo um acolhimento possível, que a Miriam consiga né, superar de alguma forma isso que aconteceu, que tenha todo o apoio jurídico, mas também psicossocial, porque eu acredito que ela vai precisar, depois de perder 2 filhos dessa forma, que é duríssima. É um caso assim monstruoso, desculpa o termo, não tem como pensar de outra forma. É isso, Sofia. É tanta coisa nessa história, tanta coisa nessa história. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que colocar aqui. Pelo amor de Deus, parem de pôr a culpa na mãe. Ai, meu Deus, como é que ela deu o ovo para as crianças sem saber a procedência, etc, etc. Gente, a última coisa que essa mulher precisa é de gente apitando no ouvido dela que, ai, meu Deus, eles morreram por tua culpa, sabe? Pelo amor de Deus, parem, sabe? Não. Existe uma diferença entre você avisar as pessoas para tentar evitar que elas cometam erros, de querer vir depois fazer culpabilização, sabe? É uma questão de timing, sabe? O timing para isso você faz antes das coisas acontecerem, sabe? Não recebam presente, até porque tem outros tipos de golpe que se dá, né? De chega as flores, você pedem para você pagar a entrega e daí você vai ver e clonam teu cartão e tal. Mas isso você faz antes de acontecer. Depois de acontecer, essa mulher precisa de todo o apoio psicológico possível. A última coisa que ela precisa é de gente apitando: ai, você não devia ter dado o ovo. Sabe, quem vai chegar para uma mulher numa situação dessas, dizendo esse tipo de coisa, merecia comer o ovo junto. Enfim, outra coisa que assim, me deixa... Eu não estava sabendo desse detalhe, eu fiquei sabendo agora com você desse detalhe de que ela se passou por uma mulher trans para tentar não entregar os documentos. PQP, o desserviço que essa mulher fez para a população trans nesse momento, sabe? Pronto, agora mais uma coisa para a extrema-direita querer usar contra as mulheres trans, dizer, as pessoas vão se passar por trans para cometer crime. Sendo que quem fez isso foi uma mulher cis, não foi uma mulher trans,
sabe? Sinceramente, é, é mais uma razão para você facilitar a retificação dos documentos das pessoas trans, né? Que tal? Veja que ideia radical. Deixa as pessoas trans colocarem o nome que elas usam nos documentos e nunca mais nenhuma pessoa trans vai precisar ficar preocupada com entregar documentos quando for pedido. Daí, quando chegarem e disserem, ah, não, eu não quero mostrar meus documentos porque eu sou trans. Não, mas espera, todas as pessoas trans já retificaram seus documentos. Você pode mostrar seus documentos. Veja que ideia radical, tá? Enfim, e no mais, assim, desejar toda a força pra essa mulher, porque não dá nem pra imaginar a dor que ela deve estar passando nesse momento por causa de... E, cara, fazer tudo isso por causa de macho. Gente, PQP. Macho não merece toda essa dedicação, sabe, pessoa? É, macho não merece que você derrame uma lágrima por ele. Quem dirá você envenenar um ovo e mandar pra atual namorada dele? Pelo amor. Enfim, mais alguma coisa, Dai? Ficamos por aqui. Sofia merece, seria um corte à parte aí falar dessa pessoa, inclusive porque o nome dele é mantido, né, no judiciário, nos jornais aí, na comunicação, como né, uma figura fictícia, como se nem existisse, inclusive, né, esse ex-companheiro aí. Mas, sabe, tem tantas possibilidades que a Jordélia poderia ter, sabe, na vida dela. E ela viajou esses 400 quilômetros para cometer essa atrocidade, em vez de agora, por exemplo, estar feliz aos braços de uma outra pessoa, se divertindo, curtindo a vida e né, estar presa e ter essa, talvez, um mínimo de consciência do que ela fez ou não, também ninguém sabe se ela tem uma mínima consciência do que ela fez, sabe? Tem uma mãe chorando na morte de 2 crianças. Gente, é tanta... Desculpa, Sofia, vamos terminar por aqui. É absurdo isso tudo. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias. Esperamos que melhor do que essas.